Amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, queridos de Nova Aliança, muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana. Quero te desejar um dia maravilhoso, um dia pleno, cheio da presença do Senhor e sobre a tua vida, declarar as bênçãos de Deus, o poder do sangue de Jesus, né, transformando toda maldição em bênção. Amém, queridos? Amados, ontem minha esposa e eu estávamos assistindo, né, a TV que estava ligada no canal de notícias e com certa atenção perplexa, se é que eu posso dizer assim, nós estávamos vendo a reportagem de uma família. Essa família estava angustiada, né, por muitos incidentes que tinham acontecido nos últimos tempos sobre eles e mais diretamente, né, sobre os seus filhos. A mãe, a matriarca que estava dando a entrevista, ela disse que há pouco tempo atrás havia perdido um filho baleado no confronto com a polícia, né? E ontem eles estavam totalmente perplexos, angustiados, né? Com o sumiço de mais um filho que saiu para se encontrar com um amigo e não voltou mais. A minha esposa e eu, né, vendo a reportagem, nos levou a uma rápida reflexão. Nós começamos a conversar sobre determinados assuntos familiares. Lembramos, né, de irmãos, de primos, de parentes próximos, né? E também lembramos de algumas pessoas, né, do nosso relacionamento que tiveram uma síndrome, se é que eu posso dizer assim, de maldição familiar. Bem, eu estou lendo, né, atualmente eu estou lendo, estudando o assunto específico, né, na Bíblia, que se relaciona justamente com esse tema, né, no que diz respeito à herança, ao legado. E cada família, independente de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, até mesmo cultural, né, deixa para a sua geração, espiritualmente falando, coisas e fatos que, sem dúvidas, vão refletir na vida dos filhos, dos netos e até dos bisnetos, né? Então eu estava aqui meditando em Deuteronômio 33 sobre as bênçãos de Moisés sobre os líderes da tribo de Israel. E nessa passagem de Deuteronômio, nós vamos ver que ele profere muitas palavras abençoadoras, né? Especificamente, me chamou a atenção, me saltou aos olhos por esse assunto que eu falei, sobre a tribo de Rubem, os Rubenitas, né? Um dos filhos de Jacó. E ele disse sobre Rubem as seguintes palavras: viva Rubem e não morra, e que seus homens não sejam poucos, né? Eu estava meditando nesse texto e são importantes as palavras que liberamos sobre a nossa família, principalmente filhos, netos e todos da mesma geração. Todos nós pensamos, né, como já falei, sobre o legado que nós vamos deixar, né? Quais as palavras que faremos serão ditas a respeito deles e a nosso respeito, né? Qual será a herança que deixaremos para os nossos filhos? Na Bíblia, um dos momentos mais solenes, né, é quando Jacó, perto da morte, ele abençoa seus filhos, né, definindo claramente o futuro deles, dando uma característica, um peso de identidade, né? Nós vemos isso em Gênesis 49, quando Jacó estava abençoando seus filhos, chega a vez de Rubem, né? Seu primogênito, o herdeiro de honra, e as palavras de Jacó, meus irmãos, não foram de bênçãos, né? Mas de maldição. Por quê? Porque
por causa de um pecado, né, grave que Rubem cometeu no passado, onde ele desonrou Jacó, desonrou seu pai, né? Nós vemos essa história lá em Gênesis 35, e Jacó declara: Rubem, tu és meu primogênito, impetuoso como a água, não serás mais o excelente. Que palavra dura, né? Rubem tinha o direito de primogenitura. Ele recebeu essa palavra maldita, essa palavra de maldição de seu pai, e estabeleceu uma sentença de instabilidade, de perda, né? Então, o legado que Jacó estava deixando para ele não era de bênção, né? Era de um futuro manchado. Então, sabe, irmãos, creiam nisso. Essa história ela é um espelho da história de toda a humanidade. Né? A vida de Rubem, de uma sentença de fracasso para uma promessa de vida, nos ensina sobre a obra redentora de Deus. Quando eu digo vida de fracasso para uma vida de vitória, de vida, é porque as palavras de Jacó foram malditas, foram de maldição, mas as palavras de Moisés, né, que foi um outro líder, né, um líder espiritual, proferiu justamente o contrário, quebrando aquela maldição, né? Então, como Rubem, quando a gente olha a história de Rubem, a gente vê a história da humanidade, que foi criada para ser a mais excelente, ser as cabeças de toda a criação, né? Dominarás sobre todas as coisas. Então, Adão, né, em certo sentido, na figura de Rubem, era o primogênito da raça humana, né? Criado para ter comunhão com Deus, para governar sobre a terra, mas um ato de desobediência, ele pecou, né? E como Rubem perdeu o seu lugar de honra. É um paralelo que nós precisamos parar e meditar. A sentença de Deus sobre Rubem, o impetuoso ou inconstante, né, como a água, tornou-se aquela descrição perfeita, né, da condição humana, de todo homem natural, né? Então, veja bem, a primeira coisa que nós perdemos, amados, foi a estabilidade. A vida se tornou cheia de altos e baixos, né? O homem vive atormentado por circunstâncias, por coisas que acontecem, né? Sem aquela base firme, né? Depois nós perdemos a herança, né? Fomos destituídos da comunhão com Deus e do direito à vida eterna, e na sequência recebemos, a partir daí, né? A perspectiva era de morte, tanto física quanto espiritual, né? O homem, Deus expulsa o homem do paraíso, né? E diz a ele: do pó viestes, ao pó voltarás, a partir de hoje comerás o pão com o suor do teu rosto, a partir de agora essa terra produzirá espinhos e abrolhos, e, enfim, está lá em Gênesis, no início, né? Então, eu vejo na história de Rubem a nossa história, né? Por causa do pecado, do nosso legado, que era de perda, né? E nosso destino era de morte. Chega no Novo Testamento, nos nossos dias, Paulo disse, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, né? Então, essa dimensão avança pelas gerações até Jesus, até Cristo, né? Afetando a massa humana, né? E quando se trata de família, tem as mesmas proporções, as mesmas características de maldição, até que alguém, no caso me refiro a Jesus, baseado no que está escrito em Neemias 13, né, que diz lá: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção, né? Aquilo que Balaão proferia sobre o povo de Israel, Deus transforma, né, em bênção. Então, séculos se passaram e nós vemos,
né, séculos se passaram da maldição proferida por Jacó, nós vemos agora em Deuteronômio 33 outro grande líder, né, líder espiritual, Moisés, né, que também estava às portas da morte e resolveu abençoar as tribos de Israel, os filhos de Jacó, né? E quando chega a vez da tribo de Rubem, qual a palavra que ele dirá, né? Ele vai confirmar a sentença de Jacó, e é aqui que a graça de Deus brilha de forma brilhante, espetacular, amorosa, né? Graciosa, né? E inspirado por Deus, Moisés não repete aquele juízo de Jacó, mas ele profere uma palavra que reverte a sentença. Ele diz claramente: viva, né? Viva Rubem e não morra. Então, esta, amados, era uma palavra de pura misericórdia. Significava que, apesar do pecado do seu patriarca, né, da sua história de instabilidade, Deus não permitiria que aquela situação, aquela tribo, desaparecesse. Deus estava dando a eles um futuro, né? Apesar do seu passado, era uma promessa de que a linhagem deles não seria apagada, não sumiria da face da terra. Era a graça de Deus dizendo: onde o pecado de seu pai trouxe a sentença de morte, de fracasso, né, a minha misericórdia ofereceu chance de viver. Então, irmãos, quando a gente lê Jeremias, as seguintes palavras da nossa vida, que eu tomo posse e desejo que você também tome, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A palavra profética de Moisés sobre Rubem aponta para uma verdade ainda maior, que já se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. Se nós formos ver o Novo Testamento, Gálatas, né, Colossenses, diz lá que Jesus cravou a maldição que era sobre nós, ele cravou na cruz, transformou em graça, em bênção. Então a graça que alcançou aquela tribo, né, de Rubem, é uma sombra da graça que nos alcançou com Jesus na cruz. Através de Jesus, Deus olha para a humanidade caída e declara a mesma bênção sobre nós. Amém, queridos? Então, vendo assim cada parte dessa promessa que se cumpriu em Cristo, viva Rubem, por exemplo, ordem de vida, Deus olha para a humanidade sentenciada à morte e, através de Cristo, nos oferece vida, não apenas de sobrevivência, mas a vida verdadeira e eterna, né? Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância, lá em João 10. Então, o desejo de Deus é que nós vivamos, que você viva e não morra. Amém, queridos? A consequência do pecado é a morte, mas Jesus, quando morreu em nosso lugar e pagou o preço e ressuscitou, venceu a morte de uma vez por todas e nos deu esperança. Depois Moisés disse: e que os seus dias, que os seus homens não sejam poucos, né? Ordem de frutificação. A sentença de Rubem era de perda de excelência, de perda da excelência e a instabilidade, né? Uma vida instável, uma vida infrutífera, mas a bênção de Moisés pedia que eles não fossem poucos, ou seja, que eles fossem um povo que crescesse e se multiplicasse. Saiba disso, em Cristo a nossa vida deixa de ser estéril. Ele nos dá estabilidade, ele nos chama para sermos frutíferos, né, para que a nossa vida produza um legado de amor, de bênção, de alegria, de paz e que leve outros a conhecerem a Deus. Jesus disse assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15. Então, meu irmão, você que me ouve, que me vê nesta manhã, receba esta palavra no seu coração, faça hoje, agora, ou confirme com ele a aliança que, se você já tiver, né, com Jesus, e tome posse desse favor imerecido de transformação,
de maldições e bênçãos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te renove. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, dá o seu like, meu irmão. Isso é muito importante, né? Então, tome posse dessa bênção que transforma toda a maldição da vida humana numa grande dimensão de vitória e de vida eterna. Amém? Um beijo no teu coração. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.